Impressionei-me, creio que a maioria do povo brasileiro que tomou conhecimento sentiu a mesma coisa. Embora a mídia tradicional, colonizada, neoliberal, mercado, não tenha expressado, comunicado, enfatizado a altura do que ocorreu ontem em favor do povo brasileiro, em favor do Brasil. Eu fiquei muito animado com o que li ontem sobre os projetos do governo Lula. Mas antes de comentar isso, e de me referir a uma parte de um discurso do presidente Lula, muito significativo, deixe-me pedir a vocês que deem likes aqui. Não se esqueçam, já deem agora os likes aqui para que o nosso canal se movimente. Nosso canal está parado, precisamos do apoio de vocês. O povo é importante, nós aqui defendemos o povo o tempo todo, aqui e fora daqui, nas lutas que fazemos. E também, por favor, ativem o sininho, quem não o fez ainda, para receber as notificações das novidades aqui no canal. Também comentem, os comentários de vocês são cada vez melhores. Também tem que aumentar em número, em debate, em complementação uns dos outros, assim como do Superchat aqui. E compartilharem os nossos vídeos, por favor, compartilhem. O debate aqui é fundamental, é sério, é importante, é patriótico, do ponto de vista da noção correta e justa do que é patriotismo. Compartilhem então os vídeos, por favor. E ajudem-nos. Aqui vai o Pix aqui embaixo, vocês deem aquela força importante para nós, para mantermos o nosso canal e nos mantermos também na atividade aqui, que é a principal agora nesse momento de tratamento da saúde, tentativa de recuperação da visão, também contando com as orações, a solidariedade de vocês. O Pix está aqui embaixo, seguidinho aparece aqui, para que vocês façam a contribuição de vocês, que é sempre muito importante. Não se sintam pressionados, constrangidos, constrangidas a contribuir. Tem de acordo com as possibilidades de vocês, mas não deixem de colaborar, por favor. Pois bem, o vulto de investimentos em programas econômicos do governo Lula impressiona. Nos primeiros meses de governo, vimos uma diversidade de programas com referência à agricultura familiar, ao próprio agronegócio, à pesca e a um sem número de investimentos, inclusive na industrialização de tratores de pequeno porte e de custos mais ao alcance dos pequenos e médios agricultores, agricultoras, criação de máquinas para a extração de caranguejos, que é uma cultura importante na alimentação do povo brasileiro, com menos sacrifício para as pessoas, principalmente para as mulheres que trabalham nessa produção. E impressionante, com a possibilidade de engenhar um guindaste ou um elevador para extrair o açaí lá de cima dos galhos da planta
evitando esforços e riscos enormes para os extrativistas que sobem, embora com uma capacidade enorme para ir e vir da copa das árvores ao retorno ao solo. Estas máquinas ajudarão muito, além de incentivarem a industrialização. E, sobretudo, com combate à desigualdade, que é gritante em nosso país e fez parte de um discurso fundamental do nosso presidente, que tem voz no mundo, é escutado por todo mundo quando ele falou em Paris sobre a necessidade de diminuir e até eliminar a desigualdade que sempre atinge cada vez mais com sofrimento os mais pobres. Então, há uma preocupação enorme com a diminuição da desigualdade aqui no nosso país. Principalmente na produção, para que as pessoas que produzem, homens e mulheres, o façam de maneira a não terem prejuízos naquilo que fazem, inclusive com a disposição do governo na regulamentação dos preços e na compra dos produtos, para que eles não provoquem assim estocados prejuízos para quem trabalha, ou então com a queda dos preços dos produtos quando esse se faz abundante no consumo. Importante a preocupação do governo para que ninguém que produza, ninguém que trabalhe, principalmente os pequenos e médios agricultores, não se prejudiquem, não passem necessidades, não abandonem as suas terras, não abandonem o seu meio cultural, não abandonem a agricultura para se dirigir ao inchamento das cidades e assim criarem problemas econômicos e sociais para suas famílias, para as crianças, para seus adolescentes, para seus jovens e também para as cidades. E a preocupação com a sustentabilidade. Muito desenvolvimento, mas sem predação, sem destruição, sem devastação do meio ambiente. Isto é fundamental, é uma visão realmente ecológica, ético-ecológica, de respeito ao meio ambiente, de incentivo ao plantio de árvores, recuperação das nascentes dos rios e da pureza das águas. E com a produção de alimentos que sejam saudáveis, que sejam para alimentar e se antecipar às doenças, evitando que as pessoas se contaminem e se envenenem. Muito interessante. Não é possível comentar tudo aqui num programa como este, quando muitas vezes até a atenção das pessoas nem sempre é para aquilo que realmente interessa. Então eu peço que aqueles e aquelas que realmente se interessarem por este vulto de investimentos, esse verdadeiro tsunami de investimentos jogados na economia para que o país se desenvolva, vejam, procurem ler. Há muitos sites que publicam esses programas, essas preocupações do governo, estes investimentos e muitos trilhões de reais em investimentos. Isto é esperançoso, isso é muito bom, isto é animador, muito diferente do que nós vivíamos e vivemos até 2022, com aquela desgraça, aquele desastre que nos aconteceu começando com o golpe de 2016. Eu tenho que cuidar aqui, porque por alguma razão mental eu tendo a dizer 2026, não, é 2016. Corrijam-me aí com vocês.
E o presidente Lula fez um discurso no lançamento de um dos programas. Pelo que vi, no auditório do Palácio do Planalto, inclusive com representantes do agronegócio, o presidente fez um discurso para o qual vale a pena voltarmos a nossa atenção. O presidente Lula, que vem ganhando cada vez crescente autoridade no mundo, como aquele que combate a fome, que levanta a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, do respeito ao meio ambiente, que conseguiu atrair o mundo para vir, para fazer aquele grande encontro sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre o enfrentamento do aquecimento climático, trazer o mundo para Belém em 2025 para debater os problemas que atingem a humanidade e que a levam ao risco de ser extinta por causa da devastação do meio ambiente. O presidente Lula, que vem ganhando cada vez mais atenção no mundo por ser esta personalidade, por ser esta voz que grita, que fala, que critica com todas as suas forças, que não são poucas, contra a desigualdade. E denuncia os responsáveis pela desigualdade. Aponta o imperialismo como causa da desigualdade. Aponta o domínio do dólar como causa da desigualdade. Mas, neste lançamento de programas, o presidente Lula disse uma frase que situam dois eventos no Brasil que nos fazem pensar. Ele disse, e eu postarei aqui embaixo nos detalhes o link do site Cartas Proféticas para onde que remete para este link aqui, que reflete o discurso do presidente Lula quando ele disse, já desde a manchete se percebe isso, quando ele disse, com apoio popular, nunca mais vão ter golpes como o contra Dilma e o que tentaram no dia 8 de janeiro de 2023 agora. Nunca mais, com apoio popular, nunca mais viveremos golpes como este. Quais golpes? O de 2016, quando grande parte do povo brasileiro foi envolta numa névoa de mentiras, de calúnias, de injúrias e manobrada para derrubar a presidenta Dilma. Tentar impedir que ela se reelegesse em 2014. Para derrubar o projeto de desenvolvimento em curso no país. Para extinguir a recuperação da educação no Brasil e da saúde no Brasil com a destinação dos royalties do pré-sal para a saúde e para a educação. O golpe de 2016 que foi dado, que o presidente Lula não quer mais, por isso ele invoca o apoio popular, a base popular, a mobilização popular, a organização popular, para que nunca mais o povo se deixe enganar, se deixe manobrar, se deixe usar como bucha de canhão, como aconteceu vergonhosamente com milhões, inclusive, de parentes nossos, amigos nossos, colegas nossos, que foram levados de Rondão como gado, tocado para o matadouro, como bem ocorreu contra o próprio povo.
Com o apoio do povo se evitará que o povo se engane. Com a mobilização do povo se evitará que o povo seja vítima de fake news, de manobras e de manobreiros sujos por detrás, de mobilizações como as que aconteceram como a Primavera Árabe e como aconteceu no Brasil, para destruir governos com projeto de desenvolvimento nacional, de independência nacional, de independência do país, de promoção da riqueza para todos e para todas. Então, quando Lula diz para que nunca mais aconteça golpe como o que deram contra Dilma, é para lembrar que o povo, sendo a base da democracia, a base da mobilização, a base e o conteúdo real do governo, de qualquer governo que governe em favor do desenvolvimento nacional, com justiça econômica e justiça social, este povo nunca se deixa manobrar e, por outro lado, esse povo se mantém educado politicamente, consciente ideologicamente, situado no lugar em que deve estar, no lugar como povo, orgulhoso de si, orgulhoso da sua pátria, orgulhoso do seu governo, defensor dos seus interesses, e não como barata tonta sendo caçada por golpistas que usam o povo para que esse compre sabonetes ruins, mas também compre ideias ruins contra o próprio povo. Então, a base popular evita esse tipo de golpe, conclama o presidente Lula, e avançamos nós aqui dizendo que o povo mobilizado é povo conscientizado. Povo mobilizado é povo bem informado. Povo mobilizado é povo que concentra energia. Povo mobilizado percebe quem são os seus inimigos. Povo mobilizado percebe como tratar dos inimigos. Então, a base popular evita golpes. E o presidente Lula toma como exemplo de tentativa de golpe, como intentona golpista, o dia 8 de janeiro deste ano. Aquele 8 de janeiro que, para mim, ao olhá-lo pela televisão, depois ao vê-lo pela internet, ao comentá-lo, analisá-lo, senti-lo como um inverno tenebroso que esfriava a minha alma. Golpe tenebroso que os parlamentares, as parlamentares do Congresso Nacional acham que não foi golpe, acham que aquilo foi movimento de pessoas de bem. Este golpe foi a coisa mais nojenta, mais desprezível, mais suja, mais corrupta, mais totalitária que já houve na história do Brasil. O nosso povo acabara de empossar na presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. Os golpistas chegaram a comentar na possibilidade de alguém com precisão de tiro alvejasse o presidente Lula à distância para matar o homem. E não só o homem,
mas as ideias de um povo que havia empossado o seu presidente. Os golpistas, no dia 8 de janeiro, conseguiram misturar vários personagens e fazer um tecido extremamente sujo, que nós devemos senti-lo esfregando em nossa cara e sentirmos indignação contra aquilo eternamente enquanto vivemos. Juntaram lá financiadores do meio ruralista, aqueles apodrecidos que acumulam terra em cima de terra, que derrubam árvores, que matam indígenas, que roubam os minérios, que envenenam os rios, mostrando esta faceta absolutamente corrosiva, destrutiva, maldosa, antiga, colonizadora, europeizante dos que querem e até aqui sempre fizeram o pior contra o seu próprio país. Aqueles que financiaram esses aí do meio ruralista, golpistas, ignoraram o povo que enchera Brasília há 8 dias passados, celebrando a democracia, com cores, com música, com cultura, com democracia. Estes golpistas mostraram quanto são sujos, que são capazes de destruir o seu próprio chão, ainda que se impliquem na morte deles mesmos, desde que encham as suas turras do dinheiro roubado, do sangue daqueles que eles matam. Outro sangue sujo, outra sujeira, outro elemento absolutamente sórdido, que sempre atuou na República em forma de golpe, mas que naquele dia 8 mostrou bem a sua cara, foram os generais. Estes marginais, estes delinquentes, estes velhos que não têm respeito por si, por suas famílias, pelo país, por ninguém. Por detrás dos bobos da corte, ditaram táticas para o golpe, que queriam dar, sim, prepararam para dar. Golpe, sim, golpe. Também aqueles que se elegeram representando interesses das bancadas B, da bala, da Bíblia, da bola, dos bancos, mostraram esta face sórdida, suja, sanguinária, golpista do mercado, que não suporta o povo, não gosta do povo, não gosta da participação popular, se arrepia de nojo com o povo ocupando o que lhe cabe como de direito. Esta gente golpista dá golpe pelas costas. Não deram golpe no dia 1º, dia da posse, porque as praças dos 3 poderes se ocupavam com o povo. Prova de que quando o povo ocupa as suas praças, os golpistas não aparecem. Eles aparecem no vazio. Eles aparecem no vácuo.
Eles aparecem quando o povo não age. Então, o presidente Lula mostrou que com base popular nunca mais experimentaremos esse tipo de golpe. E ele tem toda a razão. Nem esse tipo, nem outro qualquer. Chega de general empijamado. Chega de general pensando com o mesmo conteúdo que carrega nos seus fraldões. Chega de Vilas Boas, de Augusto Heleno. Chega desse Cid. Chega de Bolsonaro, que é um coronelzinho, que é um capitãozinho qualquer, que só não foi expulso do exército porque houve um arranjo no Superior Tribunal Militar. Mas é reconhecido, sempre foi reconhecido como incapaz, rebelde, desrespeitador da disciplina e da hierarquia militar. Chega dessa gente que se acha dona, se acha moduladora da democracia, se acha controladora do Brasil. Chega! O povo precisa dizer basta. Mas não diz somente em suas mesas de cerveja, não diz somente nas suas churrascarias, não diz somente nas arquibancadas das torcidas dos times de futebol, não diz somente quando em casa se reúne com os familiares. O povo diz isso quando grita organizado e mobilizado nas ruas e praças do Brasil. O povo precisa e assumirá a sua privilegiada condição de classe trabalhadora, para impedir que essas barbaridades, essas grosseirias, essa falta de respeito em forma de golpes venham a acontecer. O presidente Lula tem razão. E para terminar, como sempre digo, não esperemos somente pelo presidente Lula, que tem experiência em mobilização, que sabe quando os trabalhadores se mobilizam, eles param o país se for preciso. Mas não esperemos do presidente, ele tem agora que governar. A sua missão é liderar o país e liderar boa parte do mundo. A nossa, como trabalhadores e trabalhadoras, como povo brasileiro, é nos mobilizarmos. Não como fez a frente parlamentar de luta por juros baixos, que reuniu 2.000 pessoas em São Paulo para protestar contra os juros altos. Não. Isto é mínimo. Isso não se faz. Isso depõe contra. Nós precisamos mobilizar a classe trabalhadora inteira, o povo trabalhador inteiro. Nós precisamos conversar uns com os outros, umas com as outras. Nós precisamos nos orientar uns aos outros, umas às outras, sem perda de tempo. E precisamos apressar, não somente para evitar golpes sempre armados, golpes sempre pensados, golpes que ocorrem como este no Banco Central, como no Congresso Nacional, com um corrupto presidindo a Câmara dos Deputados. É preciso que nós impeçamos que este
que esta fera exista. Ela tem que ser eliminada dentre nós, esta fera golpe. Basta! Chega! Levantemo-nos, povo brasileiro. É nosso dever, é nosso direito. Talvez seja um sacrifício para nós, mas temos que fazê-lo antes que seja tarde demais. O Brasil não suporta mais não somente os golpes, mas os golpistas, sujos, criminosos, integrantes de organizações criminosas, egoístas que só pensam em si, atrasados, que defendem somente os seus privilégios e interesses, sem nunca jamais se comover com a situação do nosso povo. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã, sexta-feira, às 10 horas com o programa Fé e Luta.